Bitcoin, a única moeda impossível de copiar e por que todas as outras são fraudes. Esse é o tema do vídeo de hoje e a gente vai entender um pouco por que Bitcoin é a única moeda que realmente tem um longo prazo sólido. Por que ela é a única que você realmente deve confiar para colocar teu dinheiro ali, esperar 10, 20, às vezes até 30 anos para tirar os lucros daqui a um tempo. Por que copiar o Bitcoin é a alquimia moderna, né? A tentativa de replicar o Bitcoin são como alquimistas tentando criar ouro, fracasso garantido. Por quê? Porque o Bitcoin hoje tem algumas das características que torna ele único, realmente. Principalmente a questão da utilização da grande rede que foi criada graças à sua divulgação e dele ser o primeiro, né? Então, alguns exemplos, a gente tem hard forks, que a gente pode citar o Bitcoin Cash, o Bitcoin SV, e basicamente todos viraram pó, né? Que são ali o Bitcoin com algumas alterações, e todos sumiram, né? Nenhum é relevante realmente hoje. E alguns clones, cópias fidedignas. O problema é que o código é igual, só que a rede não é igual. Não tem a mesma quantidade de mineradores, nodes, ou a própria história, né? O tempo de utilização. Então os clones, cópias fidedignas, jamais vão ter toda a estrutura que o Bitcoin tem hoje. E, principalmente, né, a prova do tempo. E principalmente da descentralização, né? Então não tem um dono, não tem nada. E ele sobreviveu ao tempo de forma crescente. Além da grande valorização, ele está cada vez mais se tornando famoso e ganhando adeptos, né? Vamos dizer assim. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, a maior potência mundial, é adepta do Bitcoin, né? O presidente Donald Trump. Então, aqui a gente pode citar 3 grandes mentiras, né, das cópias. Então, a mentira 1, a gente pode começar que vai ser mais rápido que o Bitcoin, que na verdade acaba sendo uma centralização disfarçada, que cria ali, tira alguma característica. Então, dizem, né, que tem as 3 características, se eu não me engano, é a descentralização, a velocidade e o preço, né? Você nunca vai conseguir ter os 3 de forma totalmente ideal, né? Então, ali, vindo para a mentira 2, vamos ser mais úteis que o Bitcoin. Então, os smart contracts, o próprio Ethereum ali, né? Ele não é um dinheiro sólido, acaba não sendo uma reserva de valor a longo prazo. É outra proposta, né? Não é uma reserva de valor como o Bitcoin. Então, a mentira 3, a gente pode citar, que é vamos ser mais verdes, né? Aí a gente traz ali o proof of stake e o que traz mais controle centralizado. Além disso, a gente pode citar algumas propriedades impossíveis de copiar, né, do próprio Bitcoin. Então, o Bitcoin hoje tem uma descentralização real, ele tem 15 anos sem um dono, sem um CEO e sem falhas catastróficas. Então, ele já tem ali um histórico de não ter problemas, né, o que traz muita confiança ali. Mesmo sendo um mercado extremamente volátil ainda hoje, ele tem ali certa confiança. Além do crescimento anual, né? Todo ano ele aumenta, valoriza. A gente também pode citar o efeito de rede, que quanto mais a gente usa, mais valioso fica. E cópias acabam fracassando, né? Então, quanto mais o efeito de rede vai se tornando, quanto mais vai sendo utilizado o Bitcoin, menos força os outros possíveis cópias vão tendo oportunidade, né? Porque o Bitcoin já pegou toda essa fatia do mercado. Além disso, a escassez digital, que os 21 milhões, né, são sagrados, eles só vão existir 21 milhões de bitcoins. Em compensação, né, shitcoins têm o mesmo problema ali de um dinheiro, né, é uma emissão infinita disfarçada, acaba, alguns casos, não é da forma como, não tem um código definido, não tem um número definido desde o começo. Por que os shitcoins desmonetizam? Então a gente pode citar alguns exemplos. A XRP, né, que é uma moeda bancária que caiu 90% após o processo de SEC ali. E realmente, agora ela está tendo uma valorização por ser uma moeda centralizada, só que se torna bem complexo, né? O Bitcoin ainda é muito mais promissor do que uma moeda dessas. Além disso, o próprio Ethereum, né, que é o Smart Contracts, que é diferente do dinheiro, né? O preço em Bitcoin só cai, né? Desde 2017, por exemplo, do Ethereum. E a gente tem um padrão, né? O Pump and Dump, que basicamente ele tem uma alta bem grande e depois
cai, né? Então, basicamente, os criadores enriquecem e os otários perdem tudo. Que é meio forte falar isso, mas é basicamente isso mesmo. É principalmente meme coins, que não tem embasamento nenhum, acontece exatamente isso daqui. E aqui a gente entra na regra da minoria, né? Porque o Bitcoin, né, vence, as shitcoins não. Basicamente, uma minoria intransigente, né, que são os bitcoiners, domina a narrativa. Então a gente tem, por exemplo, a MicroStrategy, né, o, que basicamente compra milhões e até tem quantidades bilionárias ali de Bitcoin, e ele tá ganhando a maior parte, né? E além do fenômeno, né, que quem aceita shitcoin perde e quem só aceita Bitcoin ganha. Naturalmente, a moeda mais forte sempre vai prevalecer. A gente tem ali, historicamente, a questão do ouro e da prata, né? Como o ouro acabou com a prata por causa da escassez e de características que eram mais interessantes para a época. E o Bitcoin vai fazer a mesma coisa com todas as shitcoins que vêm surgindo. E até um questionamento que eu trago é por que as empresas estão trocando ouro por Bitcoin, né? Então, se pergunte isso, e não por Ethereum ou qualquer outra shitcoin, né? Então, eu vou te falar para não ter as shitcoins, né? Por assim dizer. Não, eu falo, tenha, né? Mas a maior parte do teu dinheiro preferencialmente deve estar em Bitcoin. Ali, vamos dizer, 80, 70% é interessante que esteja em Bitcoin. E o restante você coloca em algumas moedas que você vê um potencial maior de ganho, porque realmente você consegue. Você tem oportunidades muito interessantes, principalmente nessas moedas que estão começando e que às vezes tem uma valorização de 400 até 1000%, né? Então são oportunidades. Mas o teu foco a longo prazo sempre deve ser o Bitcoin, que é realmente a moeda mais consolidada. Então, é basicamente isso. Se você quiser ver um vídeo aí explicando como você se protege do Estado por meio do Bitcoin, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Muito obrigado pela atenção.